Um dia, acho eu, primeiro aqui na América, não me lembro de ouvir falar de um dia como esse, onde a maioria das igrejas ao redor dos Estados Unidos, aquelas que podem, estão transmitindo seus cultos online. Nós fazemos isso todos os domingos para alcançar pessoas que estão além das nossas fronteiras, além da nossa vizinhança. Mas hoje, um dia muito atípico, um dia diferente, onde nós fomos recomendados através do governo da região que nós vivemos, dos líderes representantes do governo, que não fizéssemos aglomerações de pessoas em nenhum tipo de ambiente para prevenirmos o que estamos ouvindo falar nesses dias, que é o coronavírus. E claro, nós confiamos em Deus, sabemos do seu poder, do seu plano, da sua mão poderosa sobre tudo isso. Mas nós, assim como a palavra de Deus em Romanos 13 diz, somos sujeitos às autoridades e queremos ser de bênção, queremos ser luz e não queremos causar nenhum transtorno para ninguém, trazendo segurança, trazendo paz e obedecendo às leis que nos são impostas. É claro que se essa lei dissesse não prega o evangelho, a lei maior diga prega o evangelho em tempo e fora de tempo, nós estaríamos pregando, e essa lei não foi para nos impedir de pregar o evangelho, mas que nós nos reuníssemos com um grande número de pessoas, e por isso estamos transmitindo o culto online. Essa decisão chegou para nós ontem à noite, mais ou menos 7h50 da noite, onde recebemos esse comunicado do condado que vivemos aqui na Califórnia, de San Mateo. Até o dia 11, a permissão era até 250 pessoas poderiam se reunir, e por isso rapidamente Pastor Paulo e eu fizemos um comunicado, espalhamos por todas as redes sociais, pedimos que os irmãos compartilhassem isso, e eu percebo que funcionou, porque a grande maioria, eu creio, está em casa, está me assistindo, está adorando ao Senhor junto através desse canal que o Senhor nos permite estar falando agora com você. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente hoje, tem uma palavra de Deus para o seu coração, e tenho certeza que dias melhores virão em nome de Jesus. Antes de eu pregar esta manhã, nesse início de tarde, eu tenho alguns anúncios que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é a respeito dos nossos grupos de conexão. Nós começamos uma série semana passada de grupos de conexão, e nessa série nós estamos falando de Abraão, o amigo de Deus. Eu não sei se você está participando de um grupo de conexão, mas eu não vejo um momento melhor para estarmos num grupo de conexão do que agora. Eu não vejo uma outra maneira mais clara de Deus falar para a gente: reúnam-se em grupos menores, do que essa que está acontecendo. É claro que nos grupos de conexão, eu quero te dizer, mantenha todas as seguranças que foram recomendadas pelas autoridades de saúde. Nós temos pedido às pessoas, temos já divulgado isso. Mantenha a distância, respeite. Eu acho que a melhor maneira de explicar o que está acontecendo, eu acho que você vai entender se você conscientizar-se disso. Tome uma atitude como se você estivesse infectado com o vírus. Pastor, isso é muito pesado, mas é isso exatamente que eu quero que você pense. Eu quero que você imagine como se você soubesse, imaginasse que você está com vírus e você pode estar transmitindo ele a outra pessoa. E de acordo com o que a gente tem ouvido dos especialistas, esse vírus, na maioria dos casos, não causa nenhum dano para as pessoas saudáveis, mas temos que pensar que podemos ser parentes, amigos de pessoas que têm uma saúde mais debilitada, e nós não queremos ser causador de nenhum transtorno para elas. Então, mantenha os grupos de conexão, mas mantenha também a distância, lave sempre as mãos, se possível use o álcool gel. Eu sei que somos latinos, gostamos de abraçar, beijar, mas nesse período fala assim: olha, receba o meu abraço, o meu beijo aí à distância, e vamos assim ajudar as autoridades a controlar essa epidemia que já foi decretada neste país e em vários lugares do mundo. Mas os nossos grupos de conexão continuam, os nossos grupos de conexão estão em pleno vapor, e eu te encorajo a encontrar um. Se você não tem um grupo de conexão, entre no nosso aplicativo messageofpeace.org, nós temos lá toda a informação. No Mídia você pode assistir, todos os vídeos já estão disponíveis para você assistir. Na parte de Studies and Notes você tem lá todas as perguntas, todo o acompanhamento do estudo que nós preparamos com muito carinho para você. E mesmo que você talvez não tenha um grupo, faça com a sua família, aproveite esse tempo, ouça a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que alimenta, é a palavra de Deus que te sustenta em momentos como esse. E é muito importante agora você estar se reunindo nesses grupos de conexão. Como eu disse, mantendo a distância, mantendo toda a segurança que nós precisamos, mas recebendo de Deus nesses dias.
Para quem não sabe, nós estamos em 21 dias de jejum e oração na nossa igreja. E eu não sei, tem alguns irmãos aqui que participaram do culto e estão me ajudando aqui a transmitir esse culto online, outros que chegaram sem saber que não estávamos tendo um culto presencial, só online. Mas Deus não é tremendo? Pense nisso, Deus não é tremendo? Ele nos chamou a um jejum de 21 dias antes do caos. Antes de nós soubermos de nenhuma situação, havia rumores, mas nada assim. E Deus é a nossa testemunha que a razão que nós decidimos buscar esse Senhor nesses 21 dias e jejuar é porque nós sentimos que nós precisamos dEle. E aí tudo isso acontece essa semana. Hoje é o 7º dia, nós começamos na segunda-feira. Não foi fácil nos primeiros dias, como eu confessei domingo passado, eu amo café. E está difícil viver sem café. Mas muito mais difícil é meu espírito viver sem Jesus, amém? É a sua alma viver sem Jesus, sem Deus. E nós estamos buscando a Deus. Durante esses 21 dias de jejum, muitas pessoas disseram: pastor, eu não sabia disso. Eu quero aqui reforçar para você, ouça-me. Estamos tendo oração todos os dias na igreja, das 6 às 7 da manhã, todos os dias, segunda a sexta, e no sábado às 10 horas. Então, segunda-feira a igreja está aberta para você vir orar, buscar o Senhor. E eu creio que Deus nos chamou para isso. Eu creio que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Crônicas 7:14, e essa passagem é muito conhecida: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, é um tempo de buscarmos a Deus, de nos humilharmos na presença do Senhor, como disse Moisés. Eu tenho aprendido isso, queridos, quando algo bom acontecer com você e outra pessoa te ajudou, nunca use você primeiro. Sempre diz assim, nós fizemos um projeto, diz assim, fulano e eu fizemos esse projeto. Engrandeça a outra pessoa primeiro. Mas eu aprendo na palavra de Deus que quando o problema é pecado, se inclua como o primeiro. Como Moisés, que se humilhava perante Deus, dizia: eu e este povo pecamos contra ti. Mesmo que Moisés não tinha sido aquele que pecou, vamos chegar perante Deus com o coração quebrantado, nos humilhando perante Deus. Senhor, perdoa a nossa terra, perdoa-nos, como disse a irmã ainda há pouco, por não estar te buscando como eu deveria, como não estar, Senhor, me entregando como o Senhor me chamou a me entregar. Eu creio, querido, que Deus vai fazer uma limpeza, vai trazer cura e principalmente salvação. 21 dias de jejum e oração. Outros pastores da comunidade entraram em contato comigo dizendo: pastor, eu vi que vocês estão em jejum e oração, nossa igreja também estará e a partir de agora vamos estar orando por vocês. E eu disse para ele: conte com as nossas orações. E nós temos levantado e despertado várias pessoas a orar e buscar o Senhor nesses 21 dias de jejum e oração. Então participe, vai ser de bênção. O nosso One Service, culto de jovens que nós temos nos sábados, nós adiamos para abril, até segunda ordem, porque nós não podemos nos reunir, então, em grupos assim. Então, transmite essa informação aos seus filhos, aos jovens, que durante esse mês nós não vamos ter, mas possivelmente, se Deus quiser, tudo estará tranquilo no próximo mês. Como eu disse, as notícias passam muito rápido, muito difícil da gente entender o que está acontecendo, mas acreditamos que até lá tudo estará bem, teremos o nosso One Service. Aniversário da igreja também, dia 29 desse mês, nós vamos celebrar de qualquer maneira, ou aqui presencial ou não, mas só para os irmãos saberem, esse, vamos chamar de decreto que foi trazido pelo condado de São Mateus, é proibindo que até o dia 6 de abril não haja essas reuniões de mais de 50 pessoas. Então, se tudo caminhar dessa forma, nós vamos continuar com os nossos cultos online. Mas porque eu disse para vocês que tudo muda muito rápido, pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer, ninguém sai daqui, o pastor Max diz, pode ser que eles proíbam até a gente a sair de casa, ninguém sabe. E aí nem poder vir aqui com esses irmãos fazer um culto online, eu não posso, eu tenho que fazer uma transmissão ao vivo no meu celular lá de casa para você, a sua vida e te abençoar. Eu não sei, mas até então, na semana que vem e a outra semana, possivelmente vamos manter este culto online aqui, transmitindo a mensagem de Deus para o seu coração. Mas aguarde informações, nós vamos estar falando com vocês a respeito disso nas nossas redes sociais. Então, dia 29 desse mês é o aniversário da igreja, queremos celebrar, queremos agradecer a Deus por esse ministério, mas vamos aguardar como vai ser. Vamos andar dia após dia, como Jesus nos diz. Semana que vem, ao que tudo indica, o culto será também online.
Mais um anúncio a respeito de precauções que eu já disse e adiantei para vocês. E eu quero reforçar isso, queridos. Obedeça às leis. Eu sei que a nossa fé, ela nos impulsiona a acreditar no Senhor e muitas vezes no ato de fé a gente quebra essas regras, a gente ultrapassa os limites e acaba por causar talvez constrangimento em pessoas que querem respeitar a lei, querem andar de acordo com as normas. E a gente tem que ser prudente. A palavra de Deus diz em Mateus 10 que nós temos que ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Prudência é bom para todo mundo e bom senso é bom para todo mundo. Então eu quero encorajar vocês a obedecerem às leis. Não é porque você tem fé e você crê que o Senhor já te curou, que mal algum chegará à sua casa. Salmo 91 está aí declarando isso para nós. Mas, queridos, temos que andar de acordo com as leis do país que estamos vivendo. E de acordo com as restrições, nós temos que manter distância, lavar bem as mãos, não tocar em ninguém. No nosso caso, que é uma cultura, não beijar ninguém. E assim, em nome de Jesus, diminuir o índice de expansão dessa enfermidade. Rapidamente, só para você entender, imagine aqui diante de mim um scale, né? Onde você tem ali um número de leitos que cada país, cada região, cada cidade, cada condado tem. Digamos que nós temos nos Estados Unidos, eu não sei, é um número aleatório que eu estou jogando, 300 mil leitos. Mas a população, 300 milhões, digamos assim. Estou dando uma porcentagem bem fácil para a gente pensar. E se de repente 300 milhões de pessoas rapidamente começam a se contagiar e precisar de leitos, e você tem que entender que não é só a doença que está em jogo agora, não é só o coronavírus, há os casos comuns que já ocorrem, de acidentes, de pessoas que precisam de tratamentos de hemodiálise, de tantas outras coisas, tratamentos diabéticos, tem que estar no hospital constantemente. Mas de repente os hospitais são abarrotados por pessoas com dificuldade respiratória, pessoas com tosse, pessoas com mal-estar, que é o que são sintomas dessa doença até o momento. Então você teria regiões onde ultrapassaria o número de leitos e capacidade do pessoal que trabalha. Sabe, eu oro pelos médicos, daqui a pouco eu vou estar orando, porque é um dia nacional de oração que o presidente decretou, isso é tremendo. Sabe, queridos, de não sobrecarregar esses médicos, enfermeiros, pessoas que estão à linha de frente, trabalhando nas ambulâncias, os paramédicos, os bombeiros, sabe, os policiais e tudo isso. Então nós fazemos a nossa parte para que isso não espalhe, que a gente possa, em nome de Jesus, como diz aqui, diminuir o pico. E se a gente, então, sabemos que vamos ser contagiados uma hora ou outra, mas se a gente não puder acontecer tudo ao mesmo tempo e gradativamente, o sistema de saúde dos países, do lugar que estamos, vai poder comportar isso e poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Eu espero que você compreenda isso, que você entenda isso e que ajude isso em nome de Jesus. O último anúncio que eu tenho é sobre o dia de oração. Irmãos, o presidente do país, eu achei isso tremendo, decretou hoje um dia nacional de oração. Eu já citei para vocês 2 Crônicas 7:14. E eu creio no que está acontecendo, é totalmente mão de Deus. Eu acho que é Deus, eu conversava com um amigo ali ainda há pouco, dizendo, Deus tem um jeito muito peculiar de trabalhar, diferente do nosso. E às vezes eu falo como ser humano, nós somos muito arrogantes, nós somos muito, independentes, achamos que podemos. E uma enfermidade como essa, um vírus que nem visto que nem tamanho, se torna um gigante. E a gente vê a proporção que isso toma, a proporção que isso traz para todos nós, trazendo vários transtornos. E nessas horas, nas horas de desespero, na hora de dor, é que muita gente vai abrir o coração para o Senhor. Eu tenho certeza no que eu estou te falando. Deus está usando isso para arrebatar o maior número de pessoas. Esse é o tempo da igreja do Senhor. Parece que hoje estamos vazios aqui, mas as igrejas vão lotar. Deus vai trazer pessoas que estão desviadas, pessoas que estão brincando, realmente com a vida, para mostrar para ela a brevidade da vida e quão pronto estaremos diante do Senhor. E temos que estar preparados. Então eu quero te chamar nesse momento a orar comigo. Eu vou pedir que todo o som se cesse. Quem está presente aqui, junte-se a mim. Se você puder, onde quer que você esteja agora, vamos nos ajoelhar. Pediria que os músicos também se ajoelhassem. E a gente vai se curvar perante o Senhor, como a palavra de Deus diz. Nós devemos vir a Ele nos humilhando. Na sua sala, onde quer que você esteja assistindo agora esse vídeo.
O Senhor nos chama como nação agora a nos quebrantarmos perante Ele, a nos humilharmos, a orar pelas pessoas que estão agora em leitos de hospitais, muitas delas sozinhas, idosos, pessoas com saúde já debilitada, médicos cansados, enfermeiros sobrecarregados. Pai, nós viemos diante de Ti agora como nação, Senhor. Me perdoa e perdoa esta nação, Senhor. Ó Deus, nos perdoa por matar e derramar sangue inocente nesta terra. Nos perdoa, Senhor, por virar as costas para Ti. Como nação, Senhor, nós temos declarado que em Deus nós confiamos em nossa moeda. Mas outros têm tomado o Teu lugar, outros deuses falsos. Deus do prazer, do poder, do dinheiro. E nós temos nos afastado de Ti como nação, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós te pedimos, lava nossas vestes. Purifica-nos, Senhor. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém, Senhor. Nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti. O Senhor nos mostra agora quão pequenos somos. A nossa vida é como um vapor que logo se vai. E nós queremos nesse momento te pedir perdão. Tem misericórdia da nossa terra. Tem misericórdia de nossas vidas. Misericórdia do nosso país, da nossa cidade. Nós nos humilhamos perante o Senhor. Te pedimos, Senhor, traga cura. Traga arrependimento, traga quebrantamento genuíno, Senhor. Que a gente possa verdadeiramente cumprir o nosso papel como igreja. Como igreja nós te pedimos perdão também. Por estarmos, Senhor, apáticos, indiferentes. Ó Deus, dai-nos uma chance de sermos luz e sal nesse tempo difícil. O Senhor sempre nos disse, e se não fosse pelo amor, seria pela dor. O Senhor tem usado profetas durante todos os tempos para nos alertar. E foi, Senhor, justamente debaixo de sofrimento e perseguição que a Tua igreja cresceu e mais operou. Eu quero Te agradecer também pelo privilégio que tenho, junto com os meus irmãos, de estar vivendo um tempo como esse, para cumprir o meu chamado, cumprir a minha missão e exaltar o Teu grande e poderoso nome. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Que nós possamos ser realmente a esperança do mundo que está sem esperança. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu sinto o Senhor, irmãos. A presença do Senhor. O Senhor entra nessa casa que estava desesperada e te diz, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Nesse momento eu quero levar a igreja a adorar ao Senhor com as suas ofertas e dízimos. E é tão diferente o que está acontecendo. A diretoria da igreja, claro, preocupada com finanças da igreja, porque temos um custo muito alto como igreja. Tudo que estamos mantendo, graças a Deus, tudo que o Senhor nos deu. E para cuidar, claro, é tudo do Senhor. Mas há um custo muito alto e eu confio na fidelidade dos irmãos. Nós temos 4 maneiras de dar na nossa igreja e uma delas não vai ser possível para você que está em casa hoje, que é entregar o seu dízimo, a sua oferta pessoalmente, você que usa cheques ou faz em cash. Então eu quero te dizer, você tem durante essa semana a oportunidade de estar aqui, vir na igreja, a igreja estará aberta, como eu disse, as coisas mudam muito rápido, mas nesse momento, a ordem que temos, que está tudo aberto, nós vamos poder trabalhar, vir, estar aqui, e durante toda a semana haverá alguém nos escritórios, a Raquel está sempre aqui, ela é parte da diretoria, secretária administradora da igreja, você pode procurar a Raquel, entregar o seu envelope, entregar o seu dízimo,
E, queridos, durante esse tempo, eu sei que várias pessoas estão passando dificuldades. Eu conversava com a minha esposa a respeito do que está acontecendo, indo nos supermercados e tentando comprar, mas pense bem, você está tentando comprar porque você ainda pode comprar. E eu chorava ontem no supermercado, chegando em casa, falando com a minha esposa. Há países como na Venezuela, países da África, países ao redor do mundo, que as pessoas já não têm muito tempo e a gente não está nem aí para isso. E eu acho que Deus está usando tudo isso para mover o nosso coração. Nós acabamos de sair de uma conferência de missões falando de sermos constrangidos a fazermos missões e, sabe, tem tanta coisa que o Senhor está falando com a gente durante esses dias. E eu quero te dizer, queridos, Deus é fiel e Ele vai cuidar de nós. Eu sei que muitos vão ter menos trabalho durante esses dias e a palavra é verdadeira, é aquilo que você tem de acordo com o que você ganha. E se você estiver em falta, eu encorajo os grupos de conexão a se unirem, as pessoas realmente amarem uns aos outros. Se você vê um irmão em necessidade, você está tendo trabalho, ajude, faça uma compra, seja o que for que você puder fazer por esse irmão. Vamos compartilhar o amor de Jesus nessa hora. Vamos ser igreja que o Senhor quer que a gente seja nessa hora. Não deixe um irmão perto de você necessitado, como diz a palavra, bate no ombro dele e diz, volte amanhã que eu te ajudarei, se você pode ajudar hoje. Acho que essa é a hora da gente ser igreja. Eu sei que os recursos vão diminuir por um tempo, mas o Senhor é fiel e Ele cuidará de nós. Eu preparava um estudo para a próxima série de grupo de conexão e a primeira semana o assunto é não se preocupe, não se preocupe. E vai chegar muito em breve para você, vai estar disponível. E eu lia Mateus capítulo 6, eu quero ler para você nesse momento. Jesus diz no verso 6, capítulo 6, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu que não semeiam, nem comem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Preste atenção. Você é muito mais valioso do que qualquer pássaro, do que qualquer flor. Deus vai cuidar de nós. Ele sabe do que precisamos. Eu quero que você creia nessa palavra. O Senhor vai abrir outras portas, outras oportunidades. Talvez é tempo de muitos de vocês de mudarem a maneira que estavam administrando finanças. Eu quero falar com vocês com o amor que eu tenho por vocês. É tempo que o Senhor está nos chamando a sermos bons mordomos, que a gente administre bem, busque novas formas. Deus vai abrir novas portas para muitos de vocês. E tenho certeza que o Senhor vai cuidar de nós durante esses dias. Seja fiel ao Senhor. Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco. Nós estaremos aqui para ver o que podemos fazer e alguém vai estar te socorrendo em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua fidelidade. Você que está usando o aplicativo agora, o online, Deus te abençoe, isso vai nos ajudar bastante a manter a igreja durante esses dias difíceis. Quero orar e agradecer por isso. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de trazer a Ti, Senhor, recursos do sustento, da bênção que o Senhor tem trazido sobre nós. Tua palavra sempre nos mostrou que nos momentos de escassez, o vinho e o azeite nunca faltaram, que era a comida dos nobres, que era a comida dos seus. Nós somos a nação santa, o povo adquirido pelo Senhor. O Senhor vai cuidar de nós. Eu profetizo, Senhor, prosperidade sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nos a palavra de Deus, eu tenho alguns minutos. Nós estamos, como eu disse, no 7º dia dos 21 dias de jejum da nossa igreja. E na semana passada nós iniciávamos essa série falando a respeito de um homem, e estamos usando os 21 dias justamente por causa desse homem chamado Daniel, que num determinado momento da sua vida se dispôs a buscar ao Senhor para, como eu disse na semana passada, se quebrantar, realmente buscar entendimento de Deus, entender quem Deus é e o que Deus estava fazendo nos seus dias. É muito interessante porque o tema desse ano é conhecendo a Deus, e Deus nos falou isso lá atrás. Eu tinha plena convicção que o Senhor estava querendo dizer para a sua igreja, eu quero que vocês me conheçam, eu quero me revelar a vocês.
E não há melhor maneira de Deus se revelar a nós, querido, do que buscando a Ele de todo o nosso coração, como Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você que está presente aqui pode dar amém, glória a Deus, de vez em quando, que ajuda. Os irmãos estão lá glorificando, eu estou sentindo a energia vindo de vocês e eu estou com muita vontade de trazer essa palavra de Deus para o seu coração. E Daniel, que era um homem de Deus, buscando ao Senhor, Deus envia um anjo para falar com ele. Eu li a semana passada para você, Deus diz, você é muito amado, desde o primeiro dia que você se dispôs a me buscar, eu ouvi o seu clamor, eu entendi o seu coração e já te enviei a resposta. Eu quero te dizer, Deus já enviou a resposta no primeiro dia que nós começamos a buscar a Ele, e essa resposta está chegando, mas de acordo com Daniel, e eu disse semana passada, sem que nada disso estivesse acontecendo, eu disse aos irmãos, o príncipe da paz se levantou e resistiu à bênção de Daniel, que já tinha sido enviada por Deus. E houve uma batalha no céu. Eu quero te dizer, está tendo uma batalha no céu pela tua vida e por essa nação, neste momento. Igreja está orando, buscando ao Senhor, e eu tenho certeza que muito em breve nós veremos a mão do Senhor agindo. E o Senhor disse para Daniel, Daniel, guarda isso aí que eu tenho algo para te dizer. No capítulo 10, verso 14, o anjo disse para ele, olha, vim explicar a você o que acontecerá com o povo, seu povo no futuro. Quantos querem saber o que está por nos aguardando no futuro? Deus revela, a palavra de Deus diz que nada acontece sem que Deus antes revela aos seus profetas. Eu creio nisso. Deus quer revelar para nós. Pois a visão que diz a respeito de um tempo que ainda há por vir. Daniel, só o contexto você tem que entender, ele tinha tido uma visão e não estava entendendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Os olhos dele ainda não tinham sido abertos para o que estava por vir. E naquele momento que ele começou a buscar ao Senhor, buscar entendimento de Deus, se humilhar perante Deus, Deus enviou a resposta. Deus enviou um anjo. A palavra anjo é mensageiro. Deus enviou alguém para dizer para ele, olha, preste atenção, eu quero te dizer algo. Deus vai abrir os seus olhos. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Quando Deus abre os meus olhos. Eu tenho certeza que durante esse jejum, Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. É por isso que nós estamos mortificando a nossa carne, buscando ao Senhor para que os nossos olhos espirituais possam estar abertos em nome de Jesus. Eu quero citar para vocês 4 acontecimentos na Bíblia onde Deus abre os olhos. Eu não sei se você já teve a experiência de ter os olhos fechados por alguma razão. E é muito engraçado como a ficção imita a realidade. Há uns, acho que até anos já atrás, né, deu 1, 2 anos, saiu um filme chamado The Bird Box. Eu não sei como é que chama no Brasil em português, acho que é cegueira, alguém me ajuda aí? É isso, né? Cegueira, não sei. Mas o filme conta a história de pessoas que fechavam seus olhos e não podiam sair lá fora porque tinham monstros que matavam se elas as vissem. Um filme bem interessante, de ficção científica, mas muito interessante que as pessoas tinham que ficar confinadas nas suas casas e se saísse tinham que ter os seus olhos vendados para não ver esses monstros. É muito interessante e eu só cito porque é muito engraçado. Às vezes, para a gente viver nesse mundo, a gente tem que fechar os olhos para os monstros que estão lá fora para que a nossa fé possa ficar inabalável. Mas eu não sei se você já teve uma experiência. Eu me lembro quando criança de ter conjuntivite. Quantos de vocês nunca tiveram? Alguém aqui presente já teve conjuntivite, né? E acordar de manhã e não conseguir abrir os olhos, que desespero. E você tentar abrir os olhos pregados, e você tentando, esforçando, não sabendo onde que é o banheiro, gritava para quem tinha, graças a Deus, uma mãe por perto, mãe, me ajuda que eu estou cego, pai, me ajuda. E a sensação é muito ruim, eu imagino pessoas que têm problemas visuais, como deve ser difícil a vida, de você não enxergar o que está diante de você. E eu falo isso porque, num contexto que nós vamos trazer hoje, Deus quer abrir os nossos olhos, mas eu não me refiro aos nossos olhos físicos somente. Eu refiro principalmente aos nossos olhos espirituais. Deus quer nos revelar coisas que ainda não nos revelou. 4 histórias na Bíblia, eu quero ser bem rápido. A primeira delas está em Gênesis capítulo 21. É quando Deus nos abre os olhos da provisão. Diga comigo, você que está aqui, você que está em casa, provisão. Deixe isso entrar no seu coração, provisão. Deus quer abrir os nossos olhos da provisão. Em Gênesis 21, versos 15 em diante, conta a história de Agar. Naquela época era muito comum, queridos, quando alguém não tinha filhos, usar uma serva para dar filho a essa pessoa, para dar filho ao senhor da casa, em nome da esposa verdadeira.
Então a história é longa, muitos de vocês conhecem a história. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara. O tempo foi passando, eles já eram velhos, eles não entendiam como isso poderia acontecer. E por causa dessa prática, por causa do costume de usar uma escrava, uma serva da senhora para gerar um filho, e esse filho ser criado pela senhora, e ali ele ser o descendente, ser a herança, né, que Deus havia prometido, a Sara teve essa brilhante ideia e Moisés concordou com ela. E aceitou que Agar, esperava ali, tivesse um filho com Moisés. Mas passado o tempo, ela começou a maltratar a sua senhora, a Sara, e isso criou uma certa contenda, ao ponto que Sara pediu que Abraão se livrasse completamente de Agar. E você conhece a história, eu talvez estou pregando para muita gente que sabe disso, mas tem gente nova chegando. E naquele contexto, Abraão tem que tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ele tem que se livrar dessa mulher e principalmente do seu filho. E naquele momento, eu imagino que o coração dele pesou, ele pegou ali uma vasilha, naquela ocasião era feita de pele de animais, era uma bolsa de pele, encheu de água, deu um pouco de pão para ela, e para quem conhece a Palestina, mas sabe como que aquele lugar é árido, é seco, sem vida, sem muitos recursos, e soltou eles para, seja lá o que Deus quiser, para morrer. E passado um tempo, a água acabou o pão, e Agar começou a sentir realmente que estava chegando a sua hora, que estava chegando o seu momento de morrer, e o seu filho pequeno chorando por falta de água, falta de comida. E a Bíblia diz que ela colocou o seu filho a uma distância, e eles usavam esse método para medir de uma flecha. É como se ele pegasse uma flecha e lançasse, então a distância, dependendo da força da pessoa, bem longa, porque ela não queria ver o seu filho ali morrendo. E quando ela estava nessa situação, distante do seu filho, o que foi isso, Jesus? Verso de número 15, diz que quando a água acabou, preste atenção, quando é que o recurso veio, quando a provisão veio, quando a água acabou, ela colocou o menino embaixo de um dos arbustos. Verso 16, então ele saiu e se sentou-se e atirou. Ela saiu e assentou-se a um tiro de arco, pois pensou, não posso ver o menino morrer. E sentado ali começou a soluçar. Deus ouviu o menino chorando. E o anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse, qual é o seu problema, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar enquanto estava ali. Levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E olha o verso 19. Então Deus abriu os olhos e viu um poço. Então ela foi e encheu a vasilha de água e deu ao menino de beber. Agar estava desesperada. Eu imagino o coração dessa mãe. Qualquer mãe estaria desesperada numa situação como essa. Precisar de prover para o seu filho e não ter como. O desespero tomou conta do seu coração, o seu único filho perdendo, a fome ali, a sede exaustiva naquele deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente clama, quando a gente chora, os ouvidos do Senhor estão atentos para nos ouvir, para nos ajudar, amém? E naquele momento Deus envia um anjo, eu não sei se era uma pessoa de verdade, eu não sei se era um anjo realmente celestial, como eu disse, a palavra mensageiro, anjo, é muito usada para pessoas e também para um ser celestial. Mas acontece que alguém chega e fala, por que você está chorando? Deus ouviu, ele foi enviado por Deus para falar para ela, Deus ouviu o seu clamor, faz uma promessa para ela a respeito do seu filho, mas o principal é que abre os olhos dela para que ela pudesse ver. Às vezes, queridos, nós estamos tão desesperados que não conseguimos ver a provisão de Deus que está, às vezes, a alguns metros de nós. O texto é claro, o texto não diz que Deus fez aparecer um poço. O texto não me mostra em momento nenhum que foi um milagre sobrenatural. O que o texto me diz é que Deus abriu os olhos dela para que ela pudesse ver que a água estava ali. Deixa eu te dizer algo, e tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo. Quando a gente está em desespero, quando a gente está com medo, quando a gente está somente a clamar e chorar, às vezes acaba por não perceber a provisão de Deus que está muito perto de nós. Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Há pessoas que estão permitindo o medo, o desespero tomar conta
E é genuíno, é real. Não estou dizendo que não está acontecendo nada. Eu não estou minimizando que não está passando nada. Não é isso. Agar estava em perigo, o seu filho estava em perigo. Mas as lágrimas, a dor não permitia que ela pudesse talvez já ter visto essa água que estava ali tão próximo dela. Mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus que envia alguém para te dizer: eu quero abrir os seus olhos, para que você não se desespere, que você possa ver que a provisão já está aí. Eu quero profetizar na sua vida, a provisão já está aí. Deus já enviou a provisão para nós. Pastor, onde está? Eu não sei, mas calma, nós vamos enxergar muito em breve. Tudo que está acontecendo, Deus está mostrando que Ele está no controle. Quantos podem dizer amém? E Ele vai te mostrar claramente: pastor, eu encontrei a minha fonte de água, eu encontrei o que eu precisava nesse momento. Alguns de vocês estão há poucos dias do aluguel e desesperados. Deixa eu te dizer, Deus vai enviar para você o que você precisa. Alguns de vocês estão precisando de firmar os seus pés na rocha nesse momento e acreditar que o nosso Deus vai enviar a provisão em nome de Jesus. Através do jejum, queridos, eu creio, como aconteceu com Daniel, Deus vai abrir os nossos olhos espirituais e a gente vai ver. Não só vamos ver a provisão, mas também vamos ver a direção. Deus quer abrir os nossos olhos para a direção. Há uma história na Bíblia que está em Números capítulo 22, que é de Balaão e seu burro. Uma história muito conhecida. Naquela época, no contexto que Balaão vivia, as crenças de maldições e bênçãos eram muito verídicas. Eles acreditavam que pessoas que tinham determinadas posições, como bruxos, como profetas, como pessoas usadas por deuses, tinham o poder de proferir bênçãos ou maldição sobre determinadas pessoas ou países até mesmo, até nações. E isso é muito comum até hoje. Há muitas pessoas que acreditam, recorrem a bruxos, recorrem a feiticeiros para fazer trabalhos de maldição para outra pessoa. Essa crença, então, ela é antiga e permanece até hoje. Então, e tinha um rei de Moabe, que chamava Balaque, que pediu que esse homem chamado Balaão, que era um profeta, fizesse uma maldição, porque ele não conseguia vencer os israelitas, contra os israelitas. E Balaque, sem buscar ao Senhor, sem entender se aquilo era certo ou não, foi então obedecer pela quantia de dinheiro que lhe foi trazida, pela proposta, a esse homem e levar uma maldição, ou tentar proferir uma maldição para o povo de Deus. Mas você sabe, quem está em Cristo, ninguém te amaldiçoa, amém? Quando você está em Cristo, nenhum mal chegará à tua tenda. E no capítulo 22, verso 21 a 23, eu tenho projetado para você, diz que Balaão levantou-se de manhã, então, recebendo essa ordem, foi, selou seu jumento e foi com os oficiais moabitas. Mas Deus ficou zangado quando ele foi. E o anjo do Senhor estava na estrada para se opor a ele. Balaão estava montado em um jumento e seus servos estavam com ele. Preste atenção no verso 23. É interessante isso, eu coloquei em vermelho para te chamar a atenção. Quem viu primeiro foi o jumento. O jumento viu o anjo do Senhor parado na estrada com uma espada desembainhada na mão. O que ele fez? Eu não sou bobo, eu sou jumento, eu sou burro, mas não sou doido, Ele virou a estrada para um campo. Ele falou: eu não vou enfrentar o anjo do Senhor. Balaão bateu no jumento para trazê-lo de volta à estrada. Isso foi repetido 3 vezes. 3 vezes ele tentando ir para o lugar que ele tinha que ir, que ele tinha que fazer esse trabalho que ele tinha sido contratado, e o jumentinho dele impedindo ele de ir. Preste atenção, queridos, às vezes, e eu quero ser muito sensível, porque essa palavra jumento na nossa cultura é muito forte, A gente não pode, às vezes, ofender, mas há pessoas, e já aconteceu na minha vida, que foram jumentinhos assim, que eu estava indo para um caminho que não ia, e a pessoa: rapaz, você não está vendo? E eu, teimoso, às vezes brigava, falava: você está errado, e mais tarde eu ia descobrir que ele estava vendo o que eu não estava vendo. E você talvez pode identificar-se também com essa história. Agora preste atenção, no verso 38. Então, por quê? Porque ele estava batendo, o jumento não ia, o jumento não obedecia. No verso 38, então o Senhor abriu a boca do jumento. Isso é maravilhoso, só Deus para fazer isso. E disse a Balaão: o que eu fiz para você me bater nessas 3 vezes? Você consegue imaginar um burrinho
falando com ele. Um burrinho colocando ali palavras para... Eu não sei em que língua que falou, se foi telepatia, se foi uma língua que ele entendia, mas de repente o burrinho falando com ele. Mas sabe o que mais me assusta? No verso 29, Balaão responde. Eu não entendo quando ele estava com a cabeça. Né? Imagina um animal, eu acho que se eu lá em minha casa, eu acho que você que tem cachorro, você que tem um animal, eu falo com o meu cachorro, sério, isso é muito louco. E eu respondo como se o meu cachorro estivesse respondendo. Eu olho para ele e falo assim, e aí, você quer comer? Aí eu imito a voz dele. É claro, sabe assim, aquelas coisas de maluco mesmo. E eu falo com o meu cachorro. Então, Balaão talvez tinha esse relacionamento com o burrinho dele. Talvez é isso. Mas diz que o burrinho respondeu e ele falou de volta. E aí diz no verso 29, você me fez de bobo. E ele fala com o burrinho, se eu tivesse uma espada aqui na mão, eu matava você agora. Pai, você não está me obedecendo, eu estou irado com você. Mas o que acontece? Versos 31 a 32. Então, presta atenção, então o Senhor deixou Balaão ver o anjo ali de pé com sua espada. E Balaão se jogou de bruços no chão. E o anjo exigiu, por que você bateu? E o anjo ainda brigou com ele, bateu em seu burro 3 vezes com esta vara. Vim barrar, guarde isso, vim barrar o seu caminho, porque você não deveria estar fazendo esta jornada. Uau! Quando a gente preparava essa mensagem, Paulo e eu, Deus falou muito com a gente aqui. Há pessoas que talvez eu, teu pastor, estou sendo seu burrinho. Estou dizendo para você há tempos e tempos que o caminho que você está conduzindo na sua vida está errado. E você, usando essa ilustração, tem me batido. Tem falado, pastor, nada disso. E eu oro que em nome de Jesus, nesses 21 dias, o Espírito Santo abra os teus olhos para que você possa ver que o caminho que você está indo não é a jornada que você devia estar. Não é a jornada que Deus tem para você. Este não é o caminho. Homens que estão me ouvindo agora, você está fora do caminho, você está dentro da igreja, mas você está perdido. E Deus está mandando, volte para o caminho, porque essa não foi a jornada que eu te chamei. E o Senhor manda te dizer mais, você vai ter os seus olhos abertos nesses 21 dias, porque nesses momentos de dor é que a gente escuta a voz do Senhor. É nesses momentos de desespero que o Espírito Santo pode falar com a gente, queridos. É que o Espírito Santo... Então Deus quer abrir os nossos olhos também para a direção. Através do jejum, o Senhor vai abrir os nossos olhos para provisão, o Senhor vai abrir os nossos olhos para a direção certa, mas o Senhor também vai abrir os nossos olhos para a proteção. Preste atenção comigo, essa parte é muito importante, proteção. Há uma história em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 em diante, que conta a história de um homem chamado Eliseu e o seu servo. Israel estava em guerra com os arameus, mas toda vez que o rei dos arameus tinha um plano contra Israel, Deus revelava a Eliseu. E aí tudo que o rei planejava não dava certo, porque alguém conspirava contra ele. E chegou ao ponto do rei achar que alguém do seu próprio grupo estava traindo ele. E o que acontece? O rei fica furioso, chama todo mundo e fala, não é nada disso. O que está acontecendo aqui é que tem um homem lá em Israel, por nome de Eliseu, um profeta, e até o que você pensa no seu quarto, Deus revela para ele. E aí ele fala, então faz o seguinte, onde que ele está? Descobre a cidade, vamos lá, vamos mandar um exército. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei descobriu onde ele estava, enviou cavaleiros, um exército enorme, e foi lá para buscar Eliseu e trazer ele para ser punido. E diz o texto, a gente vai ler aí, que na manhã seguinte, verso 15, quando eles chegaram ali e cercaram a cidade, né, o servo de Eliseu levantou-se, a gente não sabe o nome desse homem, saiu da casa e viu as tropas sírias com seus cavalos e carros em volta da cidade. Eu estou aí projetando para vocês o verso 15 agora. Voltou Eliseu e exclamou, estamos condenados, Senhor. O que devemos fazer? Preste atenção, qualquer um entraria em desespero num momento como esse. Você chegar e você vê um exército todo ali, e claro, os rumores já deviam ter chegado, que eles vieram exatamente atrás deles, e aquele servo desesperou. Ele viu, ele estava vendo, não era algo da sua imaginação, não era algo, sabe, de historinhas, ele estava vendo o real perigo diante dele. E às vezes, queridos, é válido isso.
quando a gente está no natural, há poucos dias eu pregava uma mensagem sobre isso, entendendo o natural, mas também entendendo o espiritual. E às vezes os nossos olhos só estão no natural, a gente só está vendo o que está diante de nós e isso é válido, é bom enxergarmos isso. Mas no verso 16, Eliseu diz para ele, não tenha medo. Respondeu Eliseu, temos mais do nosso lado do que eles. Temos mais do nosso lado do que eles. Então ele orou, Senhor, abre os olhos e deixa-os ver. Abra os olhos e deixa. Isso eu oro nesse momento, Senhor, abra os olhos do teu povo para que eles possam ver. Abra os olhos do teu povo para que eles possam ver a proteção do Senhor. Ver o quê? O Senhor respondeu a sua oração e o seu servo de Eliseu olhou para cima e viu o quê? As encostas, cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, Deus quer abrir os nossos olhos para você ver que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, que maior é o Senhor conosco do que qualquer peste que está ao nosso redor. O Senhor nos guarda nessa hora e eu oro que em nome de Jesus os seus olhos possam ser abertos para a proteção do Senhor. E continuou, quando os sírios atacaram, Eliseu orou, Senhor, golpeie eles, esses homens com cegueira. O Senhor respondeu a sua oração e os cegou. Sabe o que é maravilhoso nessa história? Não só Deus abre os olhos daqueles que temem a Ele, aqueles que precisam ter os olhos abertos, mas fecha os olhos daqueles que são inimigos de Deus. Muitos não vão entender a sua fé nesses dias. Muitos não vão entender a sua postura, o seu, posicionamento perante o Senhor. Mas você tem os seus olhos abertos. Nesses 21 dias, Deus vai abrir os olhos da igreja e a gente vai ver a proteção do Senhor. Sabe, o Salmo 91 é um salmo que a gente, nesse momento, deve deliciar-se nele, que diz que 1000 pode cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga alguma chegará à nossa tenda. Eu creio nisso, queridos, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Esse servo teve os seus olhos abertos. Não tenha medo, temos mais conosco do que eles tinham. E por último, eu quero te dizer, através desse jejum, Deus não só vai abrir os nossos olhos para a provisão, Deus não só vai abrir os nossos olhos para o caminho certo, Deus não vai só abrir os nossos olhos para a proteção, Deus vai abrir os nossos olhos para a presença. Para a presença. Que presença, pastor? Presença dele. Em Lucas capítulo 24, conta a história de 2 discípulos, que a história mostra que Jesus tinha sido morto, enterrado. Esses homens, não sabemos quem eles são, possivelmente fazia parte dos muitos discípulos que Jesus tinha. Eles tinham colocado toda a sua esperança em Jesus e já haviam passado 3 dias, havia-se essa história que Jesus ressuscitaria, mas eles não tinham visto Jesus, e eles então começaram uma jornada, começaram uma caminhada em direção à cidade, mais ou menos 11 quilômetros de distância, chamado Emaús. E eles começavam ali a conversar sobre tudo que havia acontecido, como eles tiveram ali colocado as suas esperanças em Jesus, aguardando Ele, porque essa palavra, Messias, tem um contexto bem diferente para o judeu. Eles criam num líder político, um guerreiro que viesse e libertasse realmente o povo das mãos de Roma, que estava no poder naquele momento. E eles começam então essa conversa, e diz que de repente, eu amo isso, Jesus começou a caminhar com eles, e andar com eles, e caminhar com eles, e passar a bater esse papo com eles. E nos versos ali, que seguem no capítulo 24, você vê que Jesus chega e se interessa por que eles estão falando. O que vocês estão conversando? Você é o único estranho aqui que não sabe o que aconteceu? Aconteceu o quê? Jesus tem um senso de humor tremendo. O quê? Me conte. A respeito de Jesus, o Nazareno, e nós achávamos que ele era o Messias. Aí Jesus, é mesmo? De repente, Jesus olha para ele e fala assim, como vocês, vou usar uma tradução para você entender, são cabeça dura. E começando dos profetas, da lei até os profetas, começou a descrever tudo aquilo que havia de acontecer com o Messias. E começou a falar com eles, presta atenção, nós estamos orando, nós estamos buscando o Senhor e nós estamos lendo a Bíblia. A Bíblia liberta, a Bíblia abre os nossos olhos,
Abra o nosso entendimento. Como a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E naquele momento eles começaram a ouvir Jesus falar para eles de novo o que eles não tinham entendido. É por isso que domingo após domingo, semana após semana, você precisa se alimentar da palavra, porque às vezes a gente ouve, mas não entende o que Deus diz. E Deus começou a falar para eles, tinha que acontecer isso. E no verso 31, diz que depois de Jesus discorrer tudo isso, então os olhos deles se abriram. Uau! Quando a gente busca Deus de verdade, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus de verdade, não é na igreja dormindo, não é na igreja cansado de ter dado o melhor para mamon, mas de verdade, deixando a palavra gerar vida dentro de você, os seus olhos são abertos, os olhos são abertos. E eles o quê? Reconheceram. E ele desapareceu da vista deles, reconheceram Jesus. E eles perguntaram um ao outro, não estavam os nossos corações ardendo dentro de nós, enquanto ele falava conosco na estrada e nos abria as Escrituras? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, Jesus nos prometeu que sempre estaria conosco, mas às vezes a gente não está sentindo a presença dele, mas ele nunca disse que a gente ia sentir a presença dele, nós temos que crer que a presença dele está aqui. Ele disse que se ele fosse, ele enviaria o Consolador. E o Consolador está conosco. Mateus 28, verso 20. Certamente estarei com vocês até o fim dos tempos. Quem crê que a gente está vivendo os fins dos tempos? Quantos creem que a gente está vivendo? Deixa eu te dizer, você não está sozinho. Jesus está aí, caminhando do seu lado, lado a lado com você. Pastor, eu não estou sentindo a presença dele. Eu quero que você creia na presença dele. Pastor, como é que eu vou saber que Jesus está comigo? As Escrituras vão te revelar que Jesus está contigo. As Escrituras vão te mostrar que a presença dele está aí. Os seus olhos vão ser abertos. Muitos de vocês estão desesperados, estão temerosos do que está acontecendo, o que pode acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os seus olhos estão sendo abertos. E através desse jejum, nossos olhos vão ser abertos, diz, na provisão, na direção, na proteção e na presença. Se você prestar atenção, lê em casa depois, em Lucas 24, diz claramente que depois que os olhos deles foram abertos, eles sentiram a presença de Jesus ali. Diz que imediatamente eles se sentiram protegidos, porque eles estavam com medo, por isso que eles estavam indo embora. Eles voltaram para Jerusalém, ou seja, voltaram para a direção, e começaram a fazer o que Deus chamou eles para fazer, sabendo que Deus ia prover para ele. Os 4 pontos que eu te falei estão aí em Lucas. Eles voltam para o caminho, sentem-se protegidos, voltam para a direção, sabem que a presença do Senhor está com eles e Deus começa a prover. Queridos, a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os pés daqueles que anunciam boas novas. Se você cumprir o seu papel, se você cumprir o que Deus te chamou para cumprir, nada vai te faltar. Quando eu li lá para você, na hora da oferta do dízimo, Mateus 6, Jesus dizendo para os seus discípulos, não tenha medo. Ele diz que isso é coisa de pagãos. Tem medo do que comeremos, do que beberemos. Se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Conclusão dessa mensagem. Pastor, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso verdadeiramente fazer com que meus olhos possam ser abertos durante esses dias? Eu estou, talvez, não fazendo esse jejum com vocês. Eu quero te convidar primeiro a entrar nesse jejum conosco, a participar dessa busca genuína de Deus durante esses dias que nos restam. Como eu disse, hoje é o 7º dia. Os dias que nos faltam, busca o Senhor de coração. Sabe, queridos, está muito próximo a vinda do Senhor. Está muito próximo, sabe, o grande dia de vermos o Senhor. Seja através da morte ou da sua segunda vinda. E nós temos que estar prontos para isso. Eu quero te encorajar a buscar o Senhor com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Então, a primeira coisa, comece a buscar o Senhor. Comece a ler a sua Bíblia. Muitos de vocês talvez vão ter que passar um tempo em casa, por causa de trabalhos. Use esse tempo para buscar o Senhor. Consagre-se a Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração. E o Senhor vai falar contigo. Eu quero concluir hoje lendo o Salmo 23. Há 2 salmos que eu tenho lido bastante nesses dias, Salmo 23 e Salmo 91, os salmos mais conhecidos. Mas lendo esse salmo essa semana, olha como o Espírito Santo é. Nós não tínhamos visto isso antes. À medida que estávamos lendo o salmo,
os 4 pontos que eu te mostrei estão aqui. Olha o que diz. O Senhor é o meu pastor e não me faltará nada. Provisão. Ele me faz andar por pastos verdejantes, Ele me leva às águas calmas, Ele refresca minha alma e guia-me por caminhos certos, corretos, direção. Por causa do nome dEle, mesmo que eu ande pelo vale da sombrio, não temerei o mal. Proteção, pois você está comigo, sua vara e o cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos teus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e minhas taças transbordam. Certamente a tua bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, olha isso, na casa do Senhor, sua presença, para sempre. Está aí. Não me faltará nada, provisão. Ainda que eu ande por caminhos errados, Ele vai me levar para a direção certa. Não terei mal nenhum mal, porque Ele vai me proteger. E eu vou habitar na presença dEle, porque a sua presença vai estar comigo para sempre. Deus quer abrir os seus olhos para que você entenda que Ele já tem realmente preparado tudo para nós. Nós temos que viver essa fé, colocar em prática a nossa fé, deixar que nesses dias a gente possa ser realmente inspiração a outros do que está acontecendo nesse mundo. Nossa fé tem que ser inabalável. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você que me assiste, vocês que estão presentes. Senhor, esta é a palavra que o Senhor colocou em nossos corações e eu creio que ela foi vinda dos céus para nós, nesse momento. Nesses 21 dias de jejum, Senhor, onde estamos te buscando com tudo que temos, com tudo que somos. E somos, Senhor, impactados com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Talvez pessoas que estão me assistindo no Brasil, em outros lugares do mundo, ainda não estão vivendo o que nós já estamos vivendo aqui, que outras regiões do mundo já estão vivendo, Senhor. Esse confinamento voluntário, falta de alimentos e produtos básicos, perdas de trabalhos, incertezas, questionamentos, economia sendo, Senhor, tocada. Ó Deus, nessa hora o Senhor está nos chamando a te buscar. E na busca do Senhor, nossos olhos serão abertos para ver a tua provisão, para que o Senhor nos coloque sempre no caminho certo, para que a gente entenda que o Senhor é o que nos protege e que a tua presença jamais nos deixa. Ainda, Senhor, que venhamos a nos desviar, o Senhor nos ama tanto, que nos acolhe, que nos traz para perto de Ti. Deus, eu oro que esta palavra possa ficar em nossos corações e possamos digeri-la várias vezes durante essa semana e nos dias que estão por vir. Deus, protege a nossa igreja, guarda os nossos amados irmãos, nossos familiares que estão distantes, aqueles que estão cegos diante de tudo que está acontecendo, estão, Senhor, brincando com tudo isso. Como a tua palavra diz, apesar de todos os males que viriam sobre a terra, os moradores da terra ainda amaldiçoaram o Deus que está no céu e blasfemavam contra Ele, não reconhecendo os seus pecados. Senhor, tem misericórdia. E que possamos como igreja, Senhor, continuar o nosso chamado e o nosso papel de ser luz e trazer a esperança para este mundo caído. Muito obrigado pela oportunidade que esse veículo de comunicação me dá, Senhor, de chegar nos lares e falar com os meus irmãos. Possamos, Senhor, estar firmes e fervorosos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aguarde mais informações através dos nossos canais, através das nossas redes sociais. Se você precisar de entrar em contato conosco, venha. Quero enfatizar mais uma vez dos nossos custos. Se você tem trabalhado, Deus tem te abençoado e você não pôde contribuir, porque você contribui trazendo fisicamente, venha na igreja essa semana, não deixe os diretores, as pessoas que administram essa igreja preocupados, mas sabendo que você será fiel fazendo a sua parte. Deus te abençoe, aguarde informações, que tudo indica, mais uma semana online, semana que vem, a não ser que alguma coisa mude e que o Senhor traga um milagre sobre a terra, amém? É o que estamos crendo e que estamos aguardando. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e obrigado por essa oportunidade que chegar até a tua casa, com esse canal aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor.
Obrigado a vocês que me apoiaram aqui, a todos os irmãos que vieram. Deus abençoe vocês também. Vocês são muito especiais, muito queridos. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês também, tá?